Salve minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho aí sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que o Vasco joga no próximo domingo contra o Cruzeiro, aí um jogo muito importante, né? Um confronto direto nessa busca aí para ficar entre os 6, 8 primeiros colocados da competição. E também vamos falar sobre outros assuntos, como por exemplo o Dimitri Payet. Segundo informações aí do jornalista Jorge Nicola, o jogador pode estar de saída do Vasco a qualquer momento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também vamos falar sobre contratações visando o futuro do Vasco, né? Ontem o Vasco aí fez ali 3 contratações de jogadores ali para o Sub-20. Então a gente vai trazer novidades também sobre essa questão, né, de onde esses atletas estão chegando aí para poder contribuir com a equipe Sub-20 do Vasco da Gama. Então, primeiramente, quero convidar todos vocês vascaínos que ainda não são inscritos aqui no nosso canal a se inscreverem lá embaixo naquele botão vermelho e peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo. E antes da gente começar o vídeo de hoje, queria lembrar, rapaziada, que esse vídeo aqui é um oferecimento da nossa parceira do canal, a Betwinner, né? A Betwinner, que essa semana está com uma promoção muito bacana, né? Aproveitando aí que teremos vários jogos de Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também de Champions League lá na Europa, e a Betwinner está dando um bônus promocional de R$250 na sua primeira aposta de graça. Ou seja, você que quer se cadastrar, você que quer começar aí a apostar em jogos aí do Vasco ou em qualquer outra partida, corre lá na Betwinner que eles estão dando para você a primeira aposta grátis no valor de R$250. O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, então corre lá, clica no link deles, faça o seu cadastro para garantir a sua participação, beleza? Então bora falar um pouquinho aí sobre a sequência do Vasco, né? O Vasco que volta a treinar hoje, né? Os jogadores tiveram folga ontem após a derrota para o Palmeiras no final de semana, né? Uma derrota muito contestada ali pela questão da arbitragem, né? O Vasco, infelizmente, mais uma vez sendo garfado ali pelo VAR e pelo árbitro da partida, mas enfim, o foco volta totalmente agora para o jogo contra o Cruzeiro, né? O Vasco volta a campo no próximo domingo, né? Partida aí muito importante, porque o Cruzeiro é um adversário direto nesse momento aí, por aquela posição ali de sexto, sétimo e oitavo colocados no Campeonato Brasileiro. E tem uma questão importante, né? O Cruzeiro trocou de treinador, demitiu o treinador Fernando Seabra e contratou o treinador Fernando Diniz, né? Então uma troca ali interessante, né? O Cruzeiro ali que estava vivendo um momento de instabilidade, troca de treinador nesse momento do Campeonato Brasileiro. Enfim, o Vasco vai fazer toda essa preparação, né? Vai estudar a equipe cruzeirense nesse momento aí de instabilidade do adversário e precisa da vitória, né? O Vasco vem de um empate contra o Flamengo e agora uma derrota contra o Palmeiras, então precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. A tendência é que a gente tenha algumas mudanças, né? Temos algumas alterações na equipe titular, o João Vitor voltando a brigar ali pela titularidade na zaga, tem a questão do Ryan também, né? Que voltou a errar nesse último jogo e a tendência é que perca a vaga no time titular, e podemos ter mais mudanças, né? Felipe Coutinho podendo ganhar a vaga do Dimitri Payet e o Emerson Rodrigues também brigando ali pela titularidade no ataque vascaíno. Mas enfim, preparação segue a todo vapor aí para que domingo o Vasco possa buscar essa vitória aí nesse jogo contra o Cruzeiro aí fora de casa. Mas enfim, falar sobre outros assuntos aí nesse momento. Primeiro, falar um pouquinho sobre Dimitri Payet, porque o jornalista Jorge Nicola, né, um cara que cobre aí todos os clubes brasileiros, principalmente em questões ali de transferências, né? Ele fala muito sobre contratações, vendas de jogadores, trouxe a informação que Dimitri Payet poderia estar de saída do Vasco a qualquer momento. Eu acho um pouco estranha essa informação, até porque a janela de transferências já está encerrada, né? Já está fechada, o jogador tem contrato vigente com o Vasco aí até o final de 2025, tá? O contrato dele não acaba esse ano não, vai até o final do ano que vem, mas segundo o Jorge Nicola, ele teria despertado interesse aí de clubes aí de fora do Brasil, né? Clubes aí tanto na Europa quanto nos Emirados Árabes, e poderia estar deixando o Vasco aí a qualquer momento. A gente vai se aprofundar um pouco mais nisso aí, a gente vai buscar informações junto ao staff do atleta, né? Junto aos empresários ali do Dimitri Payet, mas vou deixar aqui a minha opinião. Eu acho que isso aí é cavada, eu acho que isso aí é notícia que realmente não tem muito fundamento, mas a gente está dando aqui, obviamente, os créditos para o jornalista, né? Que trouxe essa informação
ontem, né, que foi repercutida em algumas mídias vascaínas ali, que segundo o Jorge Nicola, o francês poderia estar deixando o Vasco aí em algum momento durante essa temporada. Mas fiquem tranquilos que no decorrer do dia de hoje a gente vai buscar mais informações aí se realmente essa notícia tem fundamento, se realmente isso aí tem algum fundo de verdade aí sobre a possibilidade do Dimitri Payet deixar o Vasco aí para o restante da temporada. Mas, por outro lado, ontem o Vasco ali oficializou 3 contratações, né? 3 jogadores visando o futuro. O Vasco trouxe 3 jogadores que eram os 3 maiores destaques da equipe do América de Natal, né? 2 meias, o Luan e o Fernando, e um atacante, né? Um jogador ali que vinha fazendo muitos gols na equipe nordestina. E aí fica essa questão, né? Por que o Vasco talvez aí esteja buscando jogadores aí para essa categoria de base, né? Que é importante, cara. Eu acho que isso aí realmente tem uma questão muito importante para o futuro. Se você vê que jogadores estão se destacando em equipes menores, por que não trazer por empréstimo, né? E foi isso que o Vasco fez. O Vasco trouxe os 3 atletas ali no empréstimo de uma temporada, com a opção de comprá-los, né, ao final desse empréstimo. E esses jogadores vieram de um clube que o Vasco hoje tem um bom relacionamento, né? O América de Natal é o ex-clube do nosso executivo de futebol, o Marcelo Santana, né? Então o Marcelo acabou conseguindo a liberação desses atletas por empréstimo, sem o Vasco ter que gastar muito dinheiro, né? E os jogadores chegam primeiramente para compor a equipe sub-20, caso se destaquem na equipe sub-20, podendo ter oportunidades aí na equipe profissional do Vasco. Então, 2 meias e um centroavante aí chegando aí para o Vasco sub-20, né? E como falei, são oportunidades de mercado, né? O Vasco começa a investir também em jogadores mais jovens com potencial de futuro, né? Podendo, quem sabe, vir a subir para o profissional em algum momento, como meninos sobem aí, o Leandrinho. Ano passado, por exemplo, o Vasco trouxe o Matheus Cocão, que ainda tinha idade sub-20 e hoje aí é um dos jogadores que briga por vaga de titular, né? Tem aí outros jogadores como o GB, como o Ryan, ou como o próprio JP, o Lincoln, o Luiz Gustavo, todos meninos da base que hoje também compõem o elenco profissional do Vasco. Então é importante esse investimento, importante essa questão de olhar para o futuro, né? De olhar essa base vascaína, mas também olhar outros clubes aí que vêm se destacando no futebol brasileiro e captar esses talentos aí para quem sabe no futuro o Vasco ter possibilidade de ter bons jogadores subindo para o elenco profissional. Mas enfim, a gente fica por aqui nesse vídeo da manhã. Hoje à tarde a gente estará de volta ali por volta das 2, 3 horas da tarde, buscando mais informações para vocês e peço aí a colaboração de todo mundo, deixando aquele joinha, deixando aquele like no nosso vídeo e inscrevendo-se aqui no nosso canal, lá embaixo naquele botão vermelho, beleza? Um grande abraço, vamos para cima, porque aqui é Vasco. Valeu!